Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, conforme nós tínhamos combinado, nós vamos encerrar esse assunto dos fenômenos naturais. Junto com o encerramento desse assunto, nós também vamos encerrar o terceiro bimestre, certo? Então hoje, nossa última aula do terceiro bimestre. Vamos falar sobre os vulcões, terremotos e tsunamis. Para quem quiser acompanhar, estamos na página 63. Os vulcões são formações que permitem o contato entre o interior da Terra e a sua superfície. Apesar daquele formato característico dos vulcões, eles também podem ocorrer em superfícies planas, por meio de fendas. O material expelido pelos vulcões chama-se magma. As atividades vulcânicas são transformadoras do relevo terrestre e é um fenômeno provocado pelas constantes variações de pressão e temperatura do magma presente no interior da Terra. Os vulcões possuem uma estrutura formada geralmente pelo cone, que é aquele formato conhecido dos vulcões, e a cratera, que é a abertura do cone do vulcão. Pela cratera ocorrerá a saída do magma nas erupções. O canal pelo qual o magma percorre o interior do cone para alcançar a cratera, nós chamamos de chaminé. O magma armazenado antes de ser expelido situa-se na câmara, ok? Então vou repetir. Nós temos o cone, que é aquele formato como nós estamos visualizando nessa imagem animada. Nós temos a cratera, que é realmente a abertura do cone, né? Onde ocorrerá a saída do magma. O canal lá de dentro do vulcão, por onde o magma vai passar, né? Nós chamamos de chaminé. E lá atrás, antes do magma passar pela chaminé, por esse trajeto, ele fica guardadinho numa região que nós chamamos de câmara, ok? Então, nós falamos de cone, cratera, chaminé e a câmara. Precisamos entender os conceitos de cada um desses itens, tá bom? Os vulcões, eles podem ser classificados de 3 diferentes formas: ativos, dormentes e extintos. Os vulcões ativos são aqueles que apresentam uma atividade vulcânica ou instabilidade, liberando magma e gases. Então, eles estão em pleno funcionamento, ok? Os vulcões dormentes são aqueles que já estiveram ativos e que estão há algum tempo sem nenhuma atividade vulcânica, podendo voltar a se manifestar a qualquer momento. Os vulcões chamados de extintos são aqueles que se considera pouco provável que voltem à atividade. Apesar de que, pessoal, existem muitas discussões em relação a essa categorização, né, ativo, dormente e extinto. Porque diante da dinâmica dos movimentos das placas tectônicas e outros fatores, como temperatura e pressão interna da Terra, não dá pra gente confirmar, né, assegurar que um vulcão considerado extinto nunca mais poderá voltar à atividade, né? É difícil passar essa informação, né? Essa afirmação. Por que no Brasil não há ocorrência de vulcões? Então, essa perguntinha a gente até já comentou na aula anterior, mas para reforçar, o Brasil ele se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, ou seja, é uma região estável. A maior incidência de vulcões ocorre nas regiões instáveis, ou seja, nas bordas das placas, né, onde existe aquela movimentação, onde existem os limites que nós falamos anteriormente. No Brasil não há vulcões ativos, porque o relevo brasileiro ele se formou em períodos muito antigos, há milhões de anos. Dessa forma, os vulcões que aqui existiram nesse período já se tornaram extintos, ou seja, não ativos, e hoje em dia não causam nenhum tipo de transtorno. Os vulcões extintos no Brasil são hoje pontos turísticos na região sudeste e sul e também em Fernando de Noronha. Agora nós falaremos sobre os terremotos. Os terremotos, ou chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície da Terra. Eles ocorrem devido a fatores como atividade vulcânica, falhas geológicas e principalmente pelo movimento e pelo encontro das placas tectônicas. Pequenos tremores são muito comuns em todo o planeta.
porém a maior parte deles acaba sendo imperceptível devido à sua fraca magnitude e também porque grande parte ocorre a grandes profundidades, não afetando a crosta de forma significativa. Os tremores mais significativos ocorrem por movimentos de colisão ou deslocamento das placas tectônicas, e denominamos de hipocentro a região do encontro dessas placas e de epicentro a região logo acima do hipocentro, na superfície realmente. Então, se vocês observarem na imagem, ali onde está o foco, nós chamamos de hipocentro. Foi onde houve o encontro entre as placas, tá bom? E acima, lá na superfície, né, nós chamamos de epicentro, onde vai passar os terremotos, né, na superfície do planeta, ok? Nas cidades, na rua, enfim. A Califórnia e o Chile são países muito suscetíveis a terremotos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escala que mede o grau de destruição dos terremotos. É a escala Richter, fatalmente vocês já ouviram falar sobre isso. É um sistema de medição utilizado para quantificar a intensidade dos terremotos conforme a sua manifestação na superfície terrestre. Seu limite, teoricamente, não existe, né, o ponto máximo, mas é comum uma convenção de que não haja terremotos que ultrapassem o grau 10. Então, basicamente, vai até 10. O cálculo da escala Richter costuma estar associado à distância do hipocentro, ou seja, aquele ponto exato do encontro entre as placas, né, lá no subsolo, e ao epicentro, que é o ponto em que o tremor foi sentido na superfície. Não é isso que nós falamos? E também a gente leva em consideração o tempo de manifestação, então quanto tempo ficou havendo terremoto, e a sua amplitude, ou seja, a sua distância, né? A quantos quilômetros isso foi sentido. Então eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente observar. Uma magnitude de 2 a 3.4, os efeitos são imperceptíveis, tá? 3.5 a 4.2, ouve-se o barulho do tremor. 4.3 a 4.9, já começa a balançar os móveis e pode quebrar pequenos objetos. De 5 a 5.9, desloca objetos pesados e racha muros. De 6 a 6.9, já existem danos consideráveis em edifícios. De 7 a 7.3, danos graves a edifícios e quebra de encanamentos subterrâneos. De 7.4 a 7.9, graves danos, destruição de prédios. Acima de 8, destruição completa. E aí estamos falando de destruição de bairros, de cidades, tá bom? E agora nós vamos falar sobre os tsunamis. Um tsunami, ou também chamado de maremoto, é um fenômeno caracterizado por uma série de ondas causado pelo deslocamento de um grande volume de água. Esses grandes deslocamentos de água são causados por terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra e gelo, alguns fenômenos meteorológicos extremos, como meteoritos, ou seja, é preciso que haja algum fator antes que vai levar a um tsunami. Então, o tsunami pode acontecer porque houve um terremoto, né, na região de água e não de continental, né? Então, no oceano houve um terremoto, então o movimento das placas, né? Vai levar um tsunami. Ou caiu um meteorito, vai levar a um tsunami. Ou uma erupção vulcânica próximo ao oceano, vai levar um tsunami, tá? Então, o tsunami ele vem a ser uma consequência de um grande deslocamento de água. Então, primeiro vai ter esse deslocamento de água, ou por conta de um terremoto, ou por conta de um vulcão, ou por conta de um meteorito, tá bom? Aí, depois disso, vai levar ao tsunami. Que é, então, essa série de grandes ondas, tá? Nós observamos com maior frequência a formação de tsunamis no Oceano Pacífico, e isso se deve ao movimento das placas tectônicas. O choque entre as placas, que é o que nós chamamos de limite convergente, nós falamos na aula passada, é a principal causa do tsunami, já que muitas vezes uma placa desliza sobre a outra, provocando o movimento de um enorme volume de água. Esse movimento desloca a água do mar para cima e para os lados, provocando ondas na superfície que se espalham em todas as direções. No meio do oceano, a velocidade das águas é grande,
chegando a 700 km por hora. Mas a altura da onda não é nem tão grande, muitas vezes não passa nem de 1 metro. Mas conforme se aproximam do litoral, onde a profundidade diminui, aí sim as ondas diminuem de velocidade e aumentam de tamanho e causam grandes destruições. Na imagem que eu trouxe, tem um barco que ficou em cima de uma casa após a passagem do tsunami no Japão. No Brasil, a possibilidade de termos um tsunami é mínima, porque no Oceano Atlântico as placas tectônicas sul-americano e africano estão se afastando uma da outra, que é o limite divergente, e não se chocando e não se aproximando, que é o limite convergente. Falar um pouquinho sobre aquelas possibilidades de formação do tsunami que nós falamos. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando a queda de meteorito, né? Então vai formar aquelas grandes ondas, né, devido ao choque. Tem a possibilidade de um terremoto. Então vejam, aí a gente chama de um tsunami de terremoto. Então houve um terremoto no oceano, né? No manto, na crosta. E aí vai haver novamente essa movimentação das ondas. Existe também a possibilidade de um tsunami após um vulcão, né? Então existe a movimentação do vulcão, a liberação do magma e novamente a formação da movimentação de grandes ondas, tá? Bom, pessoal, sem tarefa para encerrar o nosso terceiro bimestre. E então ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!